Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação aqui do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, o Rafael aqui vai te dar um recado. É isso aí, policiais. Curta, comente, compartilhe em todas as nossas redes sociais. Aqui embaixo, ó, tem um sininho de notificações. Ative ele para receber as atualizações dos Sindiguardas do Fique por Dentro. Deixe o seu like. Neste bloco aqui, Rafael, nós vamos tratar de credibilidade. Credibilidade. Imagine você for a um determinado órgão público e aí este órgão público te dá uma notícia equivocada, não verdadeira. Podemos dizer, então, mentirosa, né? Exatamente. Qual é a credibilidade que um órgão desse passa? Nenhuma credibilidade, É Vilar. zero, né? É zero. Mas aí, então, vamos fazer o seguinte, Rafael. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó. Agora, os senhores sabem... Os senhores têm conhecimento do que está acontecendo com as guardas a nível de Santa Catarina, né? As guardas municipais e as guardas armadas, elas estão sem função. Todo o trabalho que elas estão fazendo está sendo quebrado no judiciário. Toda prisão que um guarda municipal faz, leva para a Polícia Civil, é feita a autuação, prisão em flagrante, vai para o judiciário quebra. Por quê? Porque as guardas municipais não estão previstas na Constituição. Então elas não têm atribuição de ficar prendendo e conduzindo. E aí a legislação prevê que a guarda municipal pode prender, pode, mas não pode conduzir. Tem que chamar a polícia militar para fazer a condução, para ter a legalidade. Mas como eles não fazem isso, eles levam direto, o judiciário quebra o flagrante, o cara está liberado e o processo se extingue. Por erro inicial. Inépcia da inicial. O que acontece, Rafael, que nós vimos nesse vídeo aí, esse oficial da Polícia Militar lá de Santa Catarina, participando de uma audiência pública na Câmara Municipal, então, ou seja, a Câmara Municipal vai discutir, vamos implantar a Guarda Municipal, não vamos implantar aqui no nosso município, quer discutir com a população, né, as possibilidades. Aí, ou seja, chama, obviamente, um integrante, né, da Polícia Militar, isso é óbvio, e tem que chamar mesmo, né? Só que eu acho que a Polícia Militar precisa peneirar melhor quem é que manda lá para participar de uma audiência pública, né? Porque eu acho que quando alguém macula a imagem da instituição, a instituição precisa rever os seus conceitos, ou tomar uma medida disciplinar contra aquele indivíduo, né? Que está ali representando oficialmente a Polícia Militar, né? O fato é o seguinte, que ele fala o seguinte, todas as prisões feitas por guarda. Não, todas as prisões não, major. Mas acho que, se não me engano, é major, né? Então, se eu errei a sua graduação, o senhor me perdoe, oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Mas, não são todas as prisões, né? Então, ou seja, nós vamos colocar aqui algumas imagens de prisões que foram feitas por policiais militares e que o STJ também identificou Exatamente. por ilegais. E eu não estou dizendo que está certo isso. Até porque o Supremo Tribunal Federal, né, tem quebrado as prisões, ou melhor, as decisões do STJ que invalidaram prisões feitas tanto por policiais militares quanto por guardas municipais, né? Então, mais recentemente, nós tivemos aí, né, na data de ontem, estamos gravando aqui na quinta-feira hoje, né? Então, na quarta-feira, que você está assistindo no sábado, né? Na quarta-feira, teve uma decisão, né, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, falou, não, a prisão feita por guarda municipal, perfeitamente legal, né? Perfeitamente legal. Então, ou seja, esse oficial da Polícia Militar que foi lá, ele enganou aquelas pessoas que estavam lá. Exatamente. Ele mentiu descaradamente. Ele colocou em xeque a credibilidade da Polícia Militar de Santa Catarina. Exatamente. É muito triste isso, né? É muito triste, Vilar, porque, como você bem disse, é um oficial da Polícia Militar, ou seja, é o suprassumo da Polícia Militar. Deveria, né? Em tese, né? Em Deveria, tese, né? né? É o que, em tese, tem de melhor na Polícia Militar. E, assim, não vamos ser hipócritas aqui, né? Se fosse uma reunião, né? Uma reunião secreta, né? Daquelas reuniões secretas de verdade, né? Que aí você vai colocar o seu ponto de vista. Aí assim, né? Também tá errado. Mas veja só. Você tem uma empresa, então você tem a Volkswagen, né? E você tem a
A GM, Sim. General Motors, né? Aí alguém chama, né, a Volkswagen para falar da GM, da possibilidade de trazer a GM para aquele município, para aquele estado, né? Sim. Se aquela reunião não fosse gravado, né, embora não ser correto do ponto de vista ético, é aceitável, né, que aquele representante comercial daquela outra empresa faça alguma crítica da empresa, porque ele não quer, Sim. né? Você está tendo uma disputa, né? Uma disputa de espaço, uma disputa de local. Mas uma vez, né, que um órgão público, numa audiência pública, chamada por um outro órgão público, né, Sim. que faz essa consultoria, e aí o camarada dá uma gafe dessa, é o camarada mesmo, né? Então. É um oficial, mas é um camarada. Eu né? gosto de você porque você é um cara educado. Porque isso aí não foi gafe, não. Isso aí tem outro nome. Isso chama sabotagem. Sabotagem. Ou seja, porque acontece o seguinte, se você tiver, né, eu não estudei, não procurei lá os números lá dessa cidade lá, né? E até não vou nem olhar o vídeo aqui, mas é uma cidade de Santa Catarina. Sim. Vamos dizer que os índices de violência lá sejam índices altos, né? Se você pegar cidades aqui do estado de São Paulo, que tem guardas municipais armadas já há muito tempo, ou seja, que há muito tempo elas integram 100% a questão da segurança pública na cidade. Porque o que interessa para o cidadão na questão da segurança pública? Interessa que tem um crime organizado, que faz lá um mega tráfico de droga? Não, ele interessa que ele saia da casa dele e que ele não tenha o seu carro roubado, que a sua residência não seja furtada, né? Que os seus bens não sejam depredados. Exatamente. É isso que interessa, né? Que os seus filhos vão para a escola e voltem íntegros, sãos e salvos, né? É isso que interessa para o cidadão. Então, ou seja, neste contexto, algumas guardas municipais aqui no estado de São Paulo, e aí nós podemos lá citar a guarda de Paulínia, a guarda de São Caetano do Sul, a guarda de Americana, a guarda de Cotia, né? São várias guardas, várias guardas aqui, que elas já atuam há muitos e muitos anos. Ah, bem lembrado aqui, Piracicaba, que é uma guarda centenária, né? Que já atua há muitos anos na cidade e que, obviamente, que o cidadão e também o malfeitor entende que aquilo ali é um órgão de segurança pública, entende que aquilo ali é uma polícia para proteger o cidadão. Então, Exatamente. ou seja, os índices de criminalidade são baixos, né? São baixos. Então, ou seja, quando você tem um agente público, principalmente da esfera de segurança pública, porque às vezes o cara de uma outra esfera, ele não tem a amplitude. Eu, por exemplo, não tenho condição de falar de uma neurocirurgia. Como é que eu vou falar de neurocirurgia se eu não sou neurocirurgião, Exatamente. não faço parte? Como é que eu vou falar, por exemplo, de estratégias de educação se eu não sou educador? Né? Então, quando você tem um educador falando de segurança pública, via de regra, o assunto não sai muito redondinho. Exato. Né? Então, aí o que acontece? Ele é da segurança pública. Então, aquela fala dele não é uma fala, é uma fala de sabotagem. Sabotagem, é verdade. É uma fala de sabotagem, né? Aí, assim, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar de Santa Catarina não vai fazer nada. Com certeza não vai fazer nada. Não vai fazer nada, né? E isso é ruim para a Polícia Militar. Isso. Principalmente para o agente que está lá na ponta da linha, que é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, que são os caras que estão lá na rua protegendo o cidadão. Exatamente. Porque esses caras sofrem. Quando você tem uma tomada de decisão estratégica, que aí é feita pelos oficiais da Polícia Militar, no caso, né? E essa tomada de decisão, ela é equivocada e ruim. Exato. A operação é que tem problema. É o cara que está na ponta da linha que sofre. Isso. Então, ou seja, numa cidade onde você tem uma guarda bem estruturada, a teoria é que os policiais têm que trabalhar menos. Exato. Você tem a guarda fazendo uma boa parte da prevenção na cidade, você tem a Polícia Militar fazendo outra boa parte da prevenção na cidade, você tem algumas outras polícias, dependendo da região que a cidade se encontra, também fazendo parte da prevenção, ou seja, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal, circulando ali na região. Né? Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Então nós temos lá na Lapa, a Polícia Federal. Então quando as viaturas da Polícia Federal, aquelas caracterizadas, elas estão circulando, saindo ou entrando do prédio, quem é o cara que vai roubar na frente de uma barca preta daquela? Ninguém. Aquela polícia está ali para inibir aquele tipo de criminalidade? Não. A função dela é outra, eles estão focados em outra atividade, né? Às vezes até precisam sair rápido, né? E não vão fazer como a guarda faz, que é transitar pela via pública em baixa velocidade, não vão fazer isso. Mas ninguém em sã consciência vai roubar na frente do viatura da Polícia Federal. Isso, só para concluir o raciocínio, então, isso
Se a guarda municipal, para que serve uma guarda municipal? Para a proteção de bens, serviços e instalações do município. É para isso que serve a guarda. É a função constitucional da guarda. Exatamente. Agora, como ela executa esse policiamento de proteção de bens, serviços, aí são outros 500. Né? Então nós temos lá a Lei 13.022, muito clara com relação a ser uma atribuição da guarda o patrulhamento preventivo, é uma atribuição da guarda, e ainda tem mais ainda, que é o quê? Que é a prerrogativa de aplicação de força. Exatamente. Então, é um órgão público do município que tem como prerrogativa a aplicação de força quando necessário. Né? E que força que é você, oficial aí da Polícia Militar de Santa Catarina? Não é força para empurrar um carro que está com a bateria quebrada. Né? Nem para carregar um gato. Nem para carregar um gato. Nem para carregar um gato, né? Então, mas lá é outra firma lá. Então, ou seja, essa aplicação de força, o que é? É quando você tem o crime ocorreu, o autor do crime resiste à prisão e, obviamente, qualquer um dos agentes que faz prisão em flagrante aplica força. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que esmiuçar aqui, porque você, guarda civil metropolitana, você sabe exatamente do que eu estou falando. Esse é o seu dia a dia, né? É a sua vida. Mas aquele cidadão que assiste o vídeo aqui e que ele não é da área da segurança pública, às vezes ele fica em dúvida. Mas por quê? Como assim? Então tá aqui, ó, tem a 13.022. Ela está dizendo isso, faz patrulhamento preventivo e também aplica força. Igualzinho um outro órgão chamado Polícia Militar. Né? Cada um no seu quadrado. Né? Agora, quando é uma situação de flagrante delito, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Eu não posso... não, acho que eu não vou... Não tá afim. Não, não vou prender esse ladrão, tadinho dele, né? Não vou, não. Isso aqui não vou prender, não. Tem cara de bonzinho. Né? É que tem cara de bonzinho, gostei, essa foi boa. Então, meu amigo oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, né? A sua sabotagem, né? Ficou muito feia, né? Na minha opinião, o seu ato fez uma mácula, né? No bom trabalho que milhares e milhares de policiais militares de Santa Catarina executam todos os dias. Exatamente, Vilar. Eu gostaria de frisar aqui um ponto, né? Você tem lá o sabotador. Sim. Né? Que não tem outra palavra. É o sabotador. Mas, por um outro lado, tem um ponto positivo, né? A preocupação de um município, Sim. Né? Nas questões, né? Naquelas discussões antigas, né? Se o município tem responsabilidade, deve, enfim, né? Independente, esse município ele não quer saber se ele pode, se ele deve, ele não quer saber. Ele está preocupado com a segurança do seu cidadão. Então, ele fez a parte dele de trazer pessoas, chamar a audiência pública, traz consultores de segurança pública, né? Só que, veja só, você inclusive está em reforma, né? Sim. Você está em reforma, você chama um eletricista lá, meu amigo, eu quero colocar lâmpada aqui, energia aqui, enfim, o serviço que tem para fazer é esse serviço aqui, né? Aí você vem aqui trabalhar durante a semana, no final de semana você vai lá consultar a sua obra. Na hora que você vai acender a luz, a lâmpada começa a dar curto. Sai água. Né? Exatamente. Você liga o interruptor, em vez de acender a luz, dá descarga. O que você faz? Opa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Vou chamar um outro profissional. Então, a nossa recomendação, inclusive, para esta cidade que chamou esse sabotador, assim, quando você precisar desse tipo de consultoria, chama os especialistas em guardas municipais. Nós temos a FENAGuardas, o Sindiguardas, que pode estar auxiliando. E estamos totalmente dispostos a estar participando dessas audiências públicas. Porque, veja só para finalizar aqui, não esticar muito esse bloco, o Vilar, o sabotador fala assim, ó, pode prender, mas não pode conduzir. Que coisa jegue. Ou seja, eu vou prender, vou colocar ele debaixo do braço, eu vou dormir com infração. Posso levar para casa? Posso levar para casa? Vai ser meu... O sabotador agora vai ser meu pet. Né? E o sabotador, assim, ele esqueceu de falar uma série de coisas que eu acho que é relevante para uma cidade, porque a gente está falando de uma política a médio e longuíssimo prazo, que a gente está falando de segurança, né? Enfim, a guarda pode, não pode, ficou naquela discussão jegue, que todos nós sabemos que não só deve, não pode. Todos podem e seus agentes devem, as guardas municipais devem, né? Esse é o primeiro ponto. Ele também esqueceu de falar, né, que no cenário futurístico, né, eu tô falando, Vilar, de 20, 30 anos para frente, né? Sim. Se nós analisarmos as questões demográficas, eu acho que o sabotador analisou as questões demográficas do nosso país. O nosso índice, né, de gente nascendo, gente morrendo, a gente tem muito menos gente nascendo, né,
do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você sabe o que isso quer dizer, sabotador? Que no cenário de 20 anos, os índices de criminalidade vão abaixar. Você sabe por quê? Ô, Vilar, você conhece um estuprador de 50 anos, 60 anos, 70 anos? Não tem, né? Não tem, né? Você conhece um vovozinho de 70 anos que pula o muro pra poder roubar a chácara? Apesar que a medicina é avançada, né? Tá avançado, mas é mais difícil, né? Então a tendência é de queda, o sabotador. Mas assim, infelizmente ficou deficiente o debate construtivo sobre segurança pública e implantação dos guardas municipais, porque infelizmente essa cidade deu oportunidade só de um sabotador falar em nome das guardas municipais. Ô, Rafael, nesse bloco aqui, nós vamos falar um pouquinho do andamento da PEC 57, né? Nós estamos batalhando, né, para que a PEC 57 ela efetivamente seja aprovada lá no Congresso, não depende de sanção do, né, como é uma PEC, não depende de sanção do presidente. Então, ou seja, vamos fazer um resgate histórico aqui, porque às vezes as pessoas acabam se esquecendo de como é que os resultados acontecem, né? Exatamente. Né? Então, por exemplo, até brinco, né? Algumas crianças acham que leite dá em caixinha, né? Não dá em caixinha. Tem uma vaca, alguém vai lá, espeta uma máquina lá, faz uma ordenha, né? Antigamente não tinha, lá na própria mão, lá com, né, o baldinho de alumínio debaixo da vaca. Agora não, né? Limpa lá a bichinha, põe lá a ordenha mecânica lá, o leite vai ser processado e depois ele vai para a caixinha, né? Então, ou seja, se as pessoas que não viram uma ordenha têm dúvida se isso é verdade mesmo. Não, tá louco. Eu vou no mercado lá, o leite tá na caixinha, né? Então, a PEC 57, ela começa da necessidade, né? Nós precisamos ter segurança jurídica, né? Então, para entender a necessidade da segurança jurídica, né? Vou colocar aqui uma imagem aqui, isso aqui de 2018, Rafael, que é uma decisão do STJ, foi feita uma prisão em flagrante por guardas municipais, apreensão de drogas, e obviamente que a defesa lá do autor, né, do réu, questionou, não, o guarda não pode fazer isso. E o STJ lá em 2018 falou, não, a prisão em flagrante o guarda tem que fazer. O guarda é agente da autoridade para todos os efeitos, inclusive para a apreensão, né, das drogas. Lá em 2018. Né? Tem até uma anterior, eu não achei, mas eu lembro de uma anterior ainda, né, que foi uma ação que chegou até o STJ, eu até fazendo figuinha, falei, leva pro STF, leva pro STF, né? Falando diferente do oficial, inclusive, né? Bastante, né? Ele também não leu isso aí. Então, e aí o que acontece, Rafael? Mais recentemente, né, como qualquer coisa na vida, as pessoas que estão lá no STJ, elas se aposentam, né? E você tem uma renovação. Então, houve uma renovação. Algumas pessoas que estão lá, inclusive lá alguns ministros da sexta turma, eles têm livros, nós já falamos isso aqui no programa, sobre desencarceramento. Sim. É uma tese daquela pessoa, né? E aí elas passaram a julgar não só da guarda, mas como também da polícia militar, e como nós já colocamos aqui, de uma operação em conjunta das polícias civil e federal, né? Chegou lá no STJ e os caras quebraram. O Trafica foi embora, de boa, agradeceu lá, né? Continuou com a atividade ilícita dele lá, com bastante tranquilidade, né? Perdeu lá a quantidade de droga, porque não vai devolver, ainda bem, né? Só faltava essa, né? Enfim. E assim, nós chegamos nessa data, como nós já falamos aqui no bloco anterior, que é o julgado na quarta-feira do ministro Flávio Dino, e que ele elencou lá a DPF 995, né? Então, a DPF 995, ela foi... primeiro, precisa ficar claro que ela não foi unânime. Alguns ministros tiveram dúvida, né, sobre a origem de quem pediu, né, a pertinência da associação que pediu, né, e alguns até colocaram lá que não estavam 100% favoráveis àquilo. Então, ou seja, a decisão que aprovou a DPF 995, ela não foi unânime dos ministros. Exatamente. Então, né, diferente, né, da ADI da 13.022, Isso. que aí no caso foi o ministro Gilmar Mendes que falou, não, ó, ela é inteiramente constitucional. A 13.022 não existe nenhuma vírgula nela que é inconstitucional, segundo
o relator lá, que é o ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Foi Gilmar Mendes. Então, beleza, vamos partir disso. Tá aprovado, mas aquele aprovado, né? O Zanin chegou lá, gente fina, ganhou pra gente o jogo, né? Foi o Zanin que foi lá e marcou o gol da vitória, né? Então, o Zanin, inclusive, esse que teve a oportunidade de tirar um guarda nosso aqui da Guarda Civil Metropolitana, que estava preso, e ele, na época, advogado, né? Atendeu um pedido lá do nosso Do departamento jurídico. nosso doutor Rodrigo, né? Que é o escritório de advocacia, e aí conseguiu soltar esse guarda lá, né? Tem essa história para contar. Eu fui solto por um ministro do STF. Né? Verdade. Então, e aí o que acontece? O Jones Moura, enquanto ele estava exercendo lá o mandato dele de deputado federal, ele constituiu um grupo de trabalho lá na Comissão de Segurança Pública, ou seja, fez uma discussão com outros deputados para construir o texto da PEC 57. Então, ou seja, ele não foi assim, o Jones Moura não acordou e falou, eu vou escrever uma PEC aqui. Aí ele foi lá e escreveu uma PEC. Não foi isso. Ele discutiu na Comissão de Segurança Pública, ou seja, os deputados eleitos pela população que compõem a Comissão de Segurança Pública participaram e construíram aquele texto. Nós participamos lá, né, não das reuniões, que nós não podíamos participar, mas quando o texto estava pronto, né, nós estivemos lá em Brasília e participamos lá, né, vamos dizer assim, da assinatura da PEC com as suas 327 assinaturas dos deputados. Exatamente. Né? Então, a admissibilidade da PEC, né? Se não me engano, 171, né? Isso. Assinaturas. Então, assim, se nós não entendermos como é que você chega no ponto da PEC 57, tudo que eu vou falar aqui, ou que você falar, ou que o Márcio falar, ou que o Evandro falar, ou que qualquer diretor do Sindiguardas ou da FENAGuardas falar, algumas pessoas não vão entender. Pô, mas do que ele está falando? Leite vem em caixinha. Quem é que falou que existe vaca? Isso é um absurdo, né? Isso deve ser coisa lá dos teóricos dos antigos astronautas. É verdade. Né? Deve ser. Porque o cara não entendeu que tem uma vaca que dá o leite que depois põe na caixinha. Então, a gente tem que deixar muito claro para depois, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, as pessoas não acharem que tudo isso caiu do céu. Caiu do céu. Maná do céu desceu. Exatamente. Então, ou seja, aí nós vamos colocar algumas fotos aqui. Vou colocar, acho que essa foto aqui é melhor, que é um print ali do Insta da FENAGuardas. Que aí nós culminamos com as diretoras, a Isis Cavalcante, né, que é a presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado da Paraíba, né? Ela está acompanhada lá da Mônica, foi acompanhada, né? Já não estão mais lá, foi acompanhada da Mônica Teles, né? Que é a comandante da Guarda Municipal do Novo Gama. Então, vejam bem, o trabalho, a construção culminou com isso aí. Quando elas conseguiram, né, ir lá conversar com o Arthur Lira. Que não é fácil, Não, Rafael. é muito difícil. Não é fácil conversar com o presidente da Câmara, não importa qual seja a pessoa que esteja exercendo a função de presidente, né? Uns mais acessíveis, outros menos acessíveis, mas o fato é que é uma pessoa que é muito concorrida, né? É um político muito concorrido, né? Porque vai tratar dos assuntos do país inteiro, né? Então, assim, precisa ficar claro isso daí para as pessoas. Muito claro como é que se chega nesse ponto. Exatamente. Né? Porque a questão da DPF 995, Rafael, nós podemos. Eu faço uma análise, né? Não vou falar do papel higiênico, né? O Márcio disse papel higiênico. Apesar do papel higiênico ser muito importante, né? Sente-se no vaso e perceba-se depois que você está sem papel higiênico, né? Vai ser difícil, né? Situação ali cabulosa, eu diria, né? Difícil de contornar. Contudo, você pode usar outros produtos para suprir a ausência do papel higiênico. No caso da DPF 995, Rafael, né, a gente percebe, eu vou fazer uma outra analogia aqui, vai ficar mais fácil da pessoa entender. Então tem uma pessoa com uma dor lombar lá extrema. Então ela vai lá e toma lá um Flanax, um Advil, qualquer um desses medicamentos para o tratamento da dor. Paracetamol. Passa a dor, não passa? Mas ela volta. Isso. Ela volta. O conserto da dor, se a pessoa tem a hérnia de disco, é fazer a cirurgia lá e colocar as placas lá para impedir que a coluna se movimente e que o disco intervertebral saia e afete lá o nervo ciático ou qualquer outro nervo lá
que fosse afetado pela hérnia de disco. Essa é a PEC 57. Exato. É para você não ter mais dor. É para corrigir o problema, né? E assim, o Jones Moura fez o trabalho dele magnífico lá em Brasília, né, com a reunião lá com os deputados, a produção do texto, e aí conseguimos lá as assinaturas lá, as 327 assinaturas. Aprovação simbólica. Né? Então, já tem, inclusive, previsão de uma audiência pública na CCJ assim que o presidente Lira encaminhar. Então, ou seja, é preciso que as pessoas entendam Isso. como é que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Não tem pó de pirlim-pim-pim, aliás, é muito e muito e muito e muito trabalho. Isso. Né? Então, o Márcio esteve lá em Piracicaba também, conversou por a questão do aniversário da Guarda Municipal de Piracicaba, né? Sim. E pediu, tanto para o prefeito, lá, para os políticos que lá estavam, uma moção de apoio. Exatamente. Né? Nós também pedimos aqui, na Câmara Municipal, para o vereador Sidney Cruz, uma moção de apoio. Nós estamos aguardando lá, a Câmara está meio turbulenta, vamos dizer assim, por causa da questão lá da privatização da Sabesp, né? Então, ou seja, acredito eu que assim que passar, né, a Câmara vote a votar lá os temas que ela tem lá, que são, vamos chamar de mais corriqueiros, né, do dia a dia, né, da cidade de São Paulo, né? E aí, provavelmente, nós vamos ter a aprovação dessa moção de apoio e a Câmara Municipal de São Paulo enviando para o presidente do Congresso, né, hoje o deputado Arthur Lira, o desejo da cidade de São Paulo pela PEC 57. Exatamente. Só abrir um parênteses aqui, ô Vilar. Sim. Para explicar para os policiais e os seus familiares também que, porventura, estarão assistindo, que o nosso regime hoje, ele é presidencialista, né? Do ponto de vista lá do Congresso Nacional. Então, veja só, o cidadão, né? Ele vai lá, vota, né? Através do voto, ele coloca o seu representante. Aí Sim. você tem uma soma de representantes que vão estar representando frentes da sociedade, né? Enfim, para poder estar atendendo no mais amplo aspecto. Então, quando aquele deputado faz um voto, faz qualquer atitude, ele está representando todas aquelas pessoas que votaram nele, né? Exatamente. E assim, aí não adianta, hipoteticamente, eu voto no Vilar para deputado federal, né? Sim. Aí chega na hora de o Vilar, ele apoia a causa dos animais. Aí chega na hora de votar, ele vota contra. Aí não adianta eu pegar e falar assim, pô, Vilar, É meio estranho. é estranho, mas de qualquer forma, ele tem a procuração para votar em meu nome e votar em nome do povo. Sim. E isso somado a todos os guardas municipais. Então, uma vez que foi articulado toda a PEC 57, né? Como você bem disse, precisaria de 171 assinaturas de deputados federais, ou seja, um terço do todo, Sim. né? Para poder entrar na discussão. Admissibilidade. Exatamente, para ter admissibilidade. Nós tivemos lá na PEC 327, ou seja, aprovação simbólica. E o que isso quer dizer? Do ponto de vista lógico, não do legal. Sim. Do ponto de vista lógico, é que a maior parte dos cidadãos brasileiros querem a polícia municipal. Porque se você tem a maior parte dos deputados, né, votando favorável a um projeto de lei, significa que a maior parte dos brasileiros Sim. querem a PEC 57. Democraticamente falando, é exatamente democraticamente isso. É exatamente isso. Só que tem um parênteses, né? E aí vai um puxão de orelha agora como cidadão. Às vezes a gente, nas discussões do dia a dia, a gente fica naquela discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, da polarização direita e esquerda. Sim. Não leva ninguém a lugar nenhum, porque você deixa de pegar os pontos bons de um lado e de outro. Sim. Talvez, se as pessoas economizassem menos tempo para discutir direita e esquerda, né? E junto na discussão colocasse a revisão de certas questões, né? E entre elas, o poder que o presidente da Câmara tem. Essa é uma discussão... Essa é uma discussão importante a nível de sociedade, a nível de Brasil, que as pessoas, infelizmente, não tomam à frente. Talvez, quem sabe, com esse vídeo, possa ser a semente de algo que daqui 20, 30, 40, 50 anos. Quem sabe, né? Acho que vai ser muito mais fácil aprovar a PEC 57. Vai ser muito mais fácil aprovar a PEC 57. Mas por que eu tô falando tudo isso? Se o presidente não quiser votar, ele não vota. Ele desconsidera o Brasil inteiro, que simbolicamente quer a PEC 57, e ele não coloca para votar. E por isso que a articulação que o Vilar está dizendo, Exatamente. dos nossos diretores lá da FENAGUARDAS, que tem que ficar fazendo um trabalho desgastante e constante para poder colocar em votação a PEC 57, né, Vilar? Exatamente. Então, o trabalho está sendo feito, né? Então, o FENAGUARDAS está lá constantemente.
né? E a gente aqui no Sindiguardas e os demais sindicatos de guardas municipais que compõem a base da FENAGuardas, relembrando aos policiais como é que se chega nesses resultados, né? O que nós estamos buscando não é aspirina, nós estamos buscando o conserto. Exatamente. Para não ter que ter discussão, para daqui 10, 15 anos entrar lá um grupo mais desencarcerador, por exemplo, lá no STJ e querer Isso. falar alguma coisa. Assim, a PEC é aprovada, Polícia Municipal. Quem é que vai dizer que uma polícia não tem poder de polícia? É verdade. Né? Não dá, nem Camões ia conseguir fazer isso. Né? Então, ou seja, nós estamos relembrando a vocês aqui para que, ao relembrar, nós vamos manter viva a discussão. Ela não pode esmorecer, né? Então se cria lá um bate-palma lá para 995 que foi citada pelo Flávio Dino e esquece do cerne. Qual é o cerne? Que é a 13.022, que é a 16.675, né? Que é a lei do SUSP, né? E que no caso que nós estamos buscando aqui é a PEC 57. Nós não podemos esquecer, né? Que teve gente lá do grupo do Pix lá que foi brigar lá, que era contra a PEC, não precisa de PEC, não. 995 Isso. resolveu tudo. E não é bem assim. Exatamente. Né? Agora o Supremo está corrigindo com base nas legislações e não no julgado da 995. Sim. A base são as legislações. Ou seja, o que nós precisamos focar e ter energia é para resolver o problema. Exatamente. Para colocar lá a Polícia Municipal, lá no caput 144, Isso. né? Como está previsto lá no texto da 57. Policiamento ostensivo preventivo feito pelas guardas municipais, que aí não vai ter mais discussão. Onde? Ostensivo preventivo? Óbvio, que é no âmbito do município, né? No âmbito das questões municipais. Né? O estadual faz o estadual, o federal faz o federal e o municipal faz o municipal. E no flagrante delito, meu amigo, todo mundo vai lá e põe o ladrão na cadeia. Exatamente. É para isso que serve a lei e é para isso que nós estamos brigando. Pilar, nesse bloco nós temos uma notícia triste, né? Mas com um tom de alerta para os policiais, né? Nós já falamos 2 vezes sobre essa questão, né? Que são as fraudes com relação às ações que os policiais da Guarda Civil Metropolitana e seus dependentes, né? Possuem, seja aqui conosco ou seja com qualquer escritório, mas esse caso aqui especificamente aqui do Sindiguardas, né? Exatamente. Mas o alerta também serve para a vida, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas continuam, né, se passando por advogados aqui na entidade do Sindiguardas e entrando em contato com os policiais. Nós já explicamos em programas passados né? Como que é o modus operandi, né, dessas pessoas, né? E aí se passam pelos advogados e ficam pedindo dinheiro de recolhimento de taxas para poder liberar o processo, para poder, enfim, tramitar, enfim, as mais diversas desculpas, mas com a finalidade sempre de adquirir o seu precioso dinheiro que muitas vezes você nem tem para poder dar, né? E acaba dando, né, para uma pessoa de péssima índole, né? Um criminoso, uma criminosa nesse caso aqui, né? Não sabemos. Na verdade, nós não sabemos, realmente porque a foto não condiz com se é um homem ou se é uma mulher, né? Que a pessoa pega uma foto qualquer, né? É a fraude, né? É a fraude. Então, pegou lá uma imagem qualquer, né? Um celular, se passou, né, pela doutora Vilma, né? Que atendia aqui no Sindiguardas, hoje ela não atende mais, né? Lembrando que o departamento jurídico, né? Que presta serviço, o escritório de advocacia que presta serviço para o Sindiguardas é o doutor Rodrigo, né? Então, ele que é o dono, né, do escritório, né? Então, tem os outros advogados que trabalham para ele, né? Enfim, então essa pessoa, esse golpista, né, pegou lá um celular, colocou uma foto de uma mulher, né, colocou lá o nome, inclusive estava errado o nome da doutora Vilma, Isso. né, colocou o nome da doutora Vilma, entra em contato com as pessoas em nome da doutora Vilma, né, ela inclusive já foi orientada, fez o boletim de ocorrência, né, entrou em contato aqui com a gente, fez o boletim de ocorrência, né. Agora, nós precisamos deixar o alerta para os nossos policiais. Porque golpe tem desde que mundo é mundo. É verdade. Então, tinha o golpe do vigário, tinha o golpe lá do Bilhete premiado, né? O jogo da tampinha. Então, assim, quando a esmola demais, desconfie. Então, ou seja, a regra de ouro para você, policial, filiado ao Sindiguardas, não tem problema, é que o Sindiguardas não vai lhe pedir nenhum centavo para liberação de dinheiro. Não. Ah, mas, Pilar, tem uma ação aí que eu vou recorrer e eu preciso pagar.
Sim. Como é que você vai pagar? Como? Vai ter o boleto da justiça. Que quando você colocar lá no seu aparelho de pagamento, lá, seja no celular ou no caixa eletrônico, vai aparecer lá. Do caso da Gari, né? Não, eu não lembro se é Gari da Justiça. Sim, mas eu vou chamar de Gari, que é a Guia de Arrecadação Estadual. Né? E aí você vai aparecer lá, que aquilo vai ser... O destinatário é a Justiça. Né? Tá lá, Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Quem é que tem uma conta escrito Tribunal de Justiça de São Paulo? Só o Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, a regra de ouro é que o Sindiguardas não pede valor para você. Então, ou seja, se você receber um telefonema, olha, inclusive é igualzinho o Vilar, né? Tem barba, grisalha, é meio gordinho e usa óculos. Mas ele me pediu um Pix. É golpe. É golpe. Não caia nisso. Mais do que isso, às vezes, alguns colegas, né, por vários motivos, acabam não assistindo o programa aqui que Fique por Dentro. Então, você que assistiu Fique por Dentro, quando estiver a preleção na sua unidade, né, avise os demais policiais. Se você tiver contato com o aposentado, avise o policial aposentado. Né? Porque aí o cara está aposentado, está preocupado se o anzol vai ser disso ou se vai ser daquilo, para pescar, né? Se a cerca do sítio vai ser assim, ou se o passeio que ele vai fazer na semana ou no final de semana vai ser assado. Né? Ele está muito preocupado, né, com o dia a dia aqui da guarda e fica suscetível, né? Fica suscetível ao problema de comportamentos criminosos, de pessoas que querem se aproveitar ali, né, da honestidade, da boa vontade de alguns dos nossos policiais que acabam ficando desatentos nesse momento e subtrair ali o valor dessas pessoas. Então, exatamente. Regra de ouro. Sindiguardas não pede valor para você. Isso. Pediu valor, tá falando que é do Sindiguardas, pediu valor, é golpe. Não cai nessa, não. Este bloco aqui, Rafael, nós vamos falar de uma ocorrência, né, da Guarda Civil Metropolitana. Obviamente, o bloco, né, você já sabe, Polícia Municipal em Ação, lá na região de Guaianazes, né? Você teve a oportunidade de assistir o vídeo já um pouco antes, né? Conta um pouquinho do que você percebeu no vídeo ali. Exatamente, o Velar. Mais uma vez, os valorosos policiais, né, com feeling, né, o tirocínio muito aguçado, né? Sim. Estava em deslocamento, né, fazendo o policiamento preventivo e está em deslocamento entre um próprio municipal e outro, né? Se deparou com uma situação de tráfico de drogas. 2 indivíduos, né? Traficando drogas, enfim, foi efetuado a abordagem, né? E eles... Pelo vídeo, né? Pelo vídeo está muito claro, né? Essa questão. Na abordagem foi encontrada uma grande quantidade de drogas e dinheiro trocado, né? Sim. Então, essa é a importância de uma cidade ter uma guarda bem preparada, bem treinada, né? Com efetivo a contento para as necessidades da cidade. Porque, veja bem, o que esses policiais estavam fazendo? Muito provavelmente, né, a estratégia mudou um pouquinho da guarda, né? Em vez de manter uma viatura exclusivamente como ronda escolar, né, tá fazendo assim, o policiamento de próprios municipais por setor. Então, provavelmente ela estava rodando em algum setor, uma divisão diária lá da Inspetoria de Guaianazes, né? E no seu deslocamento se deparou lá com esses indivíduos nessa prática ilícita, né? Que é o tráfico de drogas. É uma quantidade considerável ali, né? De droga já preparada ali para venda no varejo, né? Exatamente. Então não é uma apreensão como costuma fazer a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Civil, né? Que pega aquelas toneladas de drogas. Só que, assim, é a guarda protegendo o quê? As nossas crianças. Exato. Né? Impedindo, né? Ou pelo menos tentando impedir a venda desses produtos, né, no âmbito da nossa cidade de São Paulo. Exatamente. Então, e assim, a gente coloca aqui, o policial da guarda já sabe, ele tá careca de saber como é que funciona isso daí. Mas o Fique por Dentro vai longe, né? Então, as pessoas assistem, muitas vezes pessoas que não são guardas, que a gente vê até alguns comentários lá, que você vê que para falar aquilo lá que a pessoa falou, provavelmente ela não é guarda, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu espero que não seja nenhum integrante de outra força de segurança, porque, né, o integrante de outra força de segurança também sabe exatamente. O policial rodoviário sabe como é que funciona, o policial civil sabe como é que funciona, ou seja, né, não é novidade para esses integrantes como é que funciona a prisão na rua, o tráfico de drogas ali no varejo, né? Então,
Agora, para o cidadão que assiste o nosso programa, que fica por dentro, é importante que ele saiba que a guarda faz isso, que a guarda prende, né? Pode ser que o STJ solte, mas o STF tá mandando botar na tranca de novo, né? Então, nós já falamos aqui no programa, né? Prisão feita por guarda, tráfico de drogas, foi relaxado lá no STJ, né? O ministro Flávio Dino foi lá e põe o Trafica de novo na tranca. E é assim que tem que ser mesmo, né? É assim que tem que ser mesmo. Ou seja, a guarda preparada na rua, fazendo seu patrulhamento preventivo, atendendo, fornecendo para o cidadão paulistano o melhor policiamento possível. Por que eu digo possível? Porque pode ser melhor. Nós estamos com 7 mil. Sempre pode, né? Nós estamos com 7 mil. Para a gente chegar lá no 1.000 para 1, falta, né? São 12 mil, né? Exatamente. Entendeu? Então tá faltando ainda. Né? Então, né, o prefeito Ricardo Nunes, né, já falou, inclusive, aqui no evento, aqui no centro, que em 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, né, o dia que começar lá o expediente propriamente dito da prefeitura, chamará os novos policiais, né, os remanescentes ainda do último concurso, né? E é importante a gente trazer esse tipo de informação justamente para a gente estar frisando, ó, PEC 57, precisa aumentar o policiamento. A cidade de São Paulo pode fornecer muito mais segurança para o cidadão paulistano. Ela tem condição financeira para isso. Exatamente. Né? Assim como a gente faz aqueles vídeos de comparação. Olha, se o Paraná pode, por que São Paulo não? Né? E é isso que o Sindiguardas faz através aqui do Fique por Dentro no seu canal do YouTube. É justamente trazer as informações para a reflexão, né? E fica aí os nossos parabéns, né, Rafael? Exatamente. Parabéns aos policiais municipais, né, que tiraram de circulação mais uma pessoa que faria mal para a sociedade como um todo. Exatamente. Pilar, nesse bloco nós vamos falar brevemente sobre o Dia das Mães, né? Sim. Hoje tá se aproximando já, né? É dia 25 de abril, o dia que nós estamos gravando o programa Fico por Dentro, né? Só que, como de costume, né? No segundo domingo de todo mês de maio tem lá o Dia das Mães, né? Exato. E aí nós, do Sindiguardas, estamos fazendo esse bloco para que você, policial, possa nos mandar fotos para que a gente possa fazer algum tipo de arte, divulgar no nosso site, Sim. enfim. Também todos os anos nós fazemos isso, né? E aí, a depender da quantidade de material que nós recebermos, né? Vai passar aqui pela avaliação da expertise, inclusive, do Vilar, né? Que está à frente da pasta de comunicação, para a gente ver o que a gente vai fazer. Se vai ser só um cartaz, se a gente vai divulgar nas redes sociais, enfim. Aí o Vilar vai decidir, né, Vilar? Mas o nosso pedido é que você, policial, como sempre, cada vez mais participe aqui conosco do programa Fico por Dentro, participe junto com a sua entidade e participe, né, construindo a imagem de uma Guarda Civil Metropolitana melhor, cada vez melhor, né? Com certeza. Mais bonita, mais harmônica, né? Não que não seja, né? Mas a propaganda é a alma do negócio. Não basta fazer, tem Não que basta mostrar fazer, tem que faz. mostrar. Certo, Vilar? Exatamente, né? Então, foi uma ideia bem interessante, né? Nós já fizemos uma vez, mas aí a Sara, né, que é a nossa vice-presidente, ela falou, Vilar, a gente podia fazer isso aqui pro Dia das Mães novamente, né? Por quê? Porque nós temos, pelo menos, 1.000 policiais novos na Guarda. Né? Exatamente. Então, dentre os novos policiais, algumas das nossas policiais femininas são mães. Né? Então, se você, policial feminina mãe, tiver interesse de mandar a foto, manda, vai ter o telefone aqui embaixo, né? Vai aparecer o telefone para você. Você encaminha uma foto, né? Com um informe lá, eu autorizo o uso dessa foto para o uso do Sindiguardas, né? na comemoração do Dia das Mães, né? Porque, assim, é uma maneira de nós, primeiro, como você bem disse, mostrar como é a Guarda Civil, né? Exato. Então, a gente vem lutando ao longo dos anos para ter respeito, né? Para que a nossa corporação seja cada vez mais comunitária, né? Sem abrir mão da aplicação de força, né? Ela é comunitária sem abrir mão da aplicação de força. Mas ela trabalha no princípio da legalidade, da estrita legalidade, né? E nada melhor do que mostrar que dentro do uniforme, que algumas pessoas
não consegue enxergar, né, principalmente alguns veículos de comunicação, que dentro do uniforme existe um ser humano, Exatamente. né? É um ser humano que é pai, um ser humano que é mãe, um ser humano que é filho e um ser humano que é filha, né? Então, ou seja, você então, policial, que tem interesse, manda foto pra gente aqui, né? Nós já temos, inclusive, pais e mães guardas, que os seus filhos também são guardas, né? Exatamente. Então, se tiver interesse, manda pra gente aqui, pra gente fazer essa justa homenagem a todas as mães policiais da nossa Guarda Civil Metropolitana. Neste bloco aqui, estamos com o nosso presidente Márcio, né, para tratar de um assunto, né, Márcio, que tem afligido vários policiais aí, né, que é a questão do porte, né? Então, ou seja, nós nas nossas redes sociais já informamos que houve lá um descompasso na burocracia, né, com a Polícia Federal, né, que aguarda aqui, do ponto de vista do policial, já fez tudo que tem que fazer, agora é destravar essa burocracia lá na Polícia Federal, né, Márcio? Isso aí, Vilar. Nós tivemos uma reunião com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor superintendente Agapito Marques, o inspetor superintendente Wilson Batista, justamente para tratar, entre outras pautas, né, Sim. dessa pauta. Primeiro eu quero esclarecer para você que está assistindo, que é novo policial na Guarda Civil, ou até que é antigo e não entende como funciona o trâmite, é assim. Quando você olha na sua funcional, o seu porte de arma ele tem validade de 10 anos. Você vai ver lá na sua funcional, o porte de arma ele tem validade de 10 anos. Contudo, o convênio com a Polícia Federal não tem validade de 10 anos. Existe um convênio entre a Guarda Civil Metropolitana, o município de São Paulo, e a Polícia Federal. Esse convênio é previsto lá na Lei 10.826 de 2003, né, Estatuto de Desarmamento. E esse convênio ele tem validade de 5 anos. Ou seja, ele vence antes do porte que ele deu direito a expedir, né? Por exemplo, em 2023, o Comando da Guarda expediu lá uma série de portes que vão até 2033. Sim. Contudo, o convênio vence antes disso. Sim. E esse convênio precisa ser renovado. Quem faz a renovação, quem inicia o procedimento é o Comando da Guarda e a SMSU. Eles iniciam o procedimento, preparam a minuta lá, preparam uma série de documentos. Aquelas certidões que a gente tira para mandar lá para fazer o porte, a Guarda Civil Metropolitana tem que tirar algumas certidões parecidas também, só que de pessoa jurídica, né? E encaminha tudo isso para a Polícia Federal, Superintendência Regional de São Paulo, que manda para a Delegacia Geral em Brasília, para que faça lá o convênio. E quem assina é o prefeito. Não é nem o comandante Agapito, nem o secretário hoje, o Fagotti, é o prefeito que assina o convênio. Sim. Todo esse trâmite iniciou-se no final de 2023, porque o convênio vencia agora em abril, acho que dia 9 de abril ele vencia, por aí. E aí, no final de 2023, começou esse trâmite. Contudo, houveram mudanças na Polícia Federal nesse caminho. E aí sai um delegado, entra outro, principalmente em Brasília. Né? Uma mudança significativa em Brasília. Quando essa nova equipe da Polícia Federal recebeu a documentação lá do convênio, o que eles começaram a pensar? Tem que fazer lá os requisitos básicos de toda a Guarda Civil. Tem que ter corregedoria, ouvidoria, independente, né? Sim. Tem que preencher uma série de requisitos, né? Sim. Que nós já preenchemos lá no primeiro convênio em 2013. O primeiro convênio assinado foi em 2013. Já estava preenchido. Só que eles pegaram e pediram para reiterar tudo. Aí, assim, o processo vai, o processo volta. O SEI federal, ele não é igual ao SEI municipal. Eles são distintos, né? Então, o processo vai no SEI federal para Brasília, volta no SEI federal para São Paulo. Em São Paulo, imprime tudo e joga no SEI municipal. O SEI municipal tramita para comando, tramita para secretária, tramita para prefeito. Então, fica nessa burocracia mesmo, indo e voltando até chegar na conclusão. Na minuta que vai ser efetivamente assinada. Exato, que já foi inclusive assinada. Legal. O próprio prefeito Ricardo Nunes já assinou, ainda bem que assinou antes de viajar, hein? Se esse camarada viaja e não assinou, aí a gente ia demorar um pouco mais. Né? E a gente ia ficar mais tempo esperando. E agora está na fase final, Vilar, que a fase final é publicação. Primeiro publica no Diário Oficial da União, vem a publicação no Diário Oficial da União, publica no Diário Oficial da cidade de São Paulo, e aí a partir daí a Polícia Federal, Superintendência Regional de São Paulo, tem autorização para começar a renovar o porte que está vencido, expedir novos portes. Sim. Tá? Antes disso, não tem como, porque eles dependem dessa burocratização também, né? Então, a gente já está na fase final. Quando que isso vai acontecer, Vilar?
É uma resposta que nós não temos. Não temos. E assim, se questionar o comandante da guarda, ele vai falar a mesma coisa. Não tem essa resposta. Sim. Se perguntar para o superintendente regional de São Paulo da Polícia Federal, ele vai falar, não sabe. não tem essa resposta. Porque não depende dele, né? Porque não depende dele, Exatamente. depende dos trâmites lá em Brasília. Lá. Sim. Inclusive, o comandante Agapito esteve em Brasília. Sim. O Evandro participou da reunião lá com o Exatamente. delegado-geral da Polícia Federal em Brasília. E o que acontece? Lá foi tratada uma pauta que ela resolve o interesse local, mas ela é uma pauta nacional. Sim. O que acontece? As superintendências regionais de Polícia Federal, dos vários estados, elas não têm um procedimento único Sim. para fazer o convênio e nem sequer para prever os requisitos mesmo, né? Sim. Pra você ter uma ideia, eu li o convênio de Curitiba, é diferente do nosso. O convênio de Curitiba com a Polícia Federal é diferente do convênio de São Paulo, né? E o que foi a pauta lá? Foi uma conversa principal, assim, para desburocratizar essa coisa, né? Tocar logo o que a gente já tinha pedido lá, que era a renovação do convênio, e ter uma portaria que faça uma espécie de checklist. Olha, a Guarda Municipal de qualquer município quer fazer um convênio para emissão de porte de armas. Preencher os requisitos. Preencher os requisitos, não tem mais discricionariedade do superintendente regional. Sim. Preencher os requisitos, cumpriu a lei, ele vai para a publicação o convênio e aí resolve o problema, tá? Assim, lá na conversa, lá, o delegado-geral da Polícia Federal, ele recebeu isso com bons olhos, Sim. né? Obviamente, ele é subordinado ao Ministério da Justiça, ele tem que submeter ao Ministério da Justiça, mas a gente acredita que essa pauta vai caminhar. Como qualquer ramo do serviço público, né? Você Sim. tem uma burocracia, isso é inerente ao serviço público. Exatamente. Nada é muito rápido, né? A gente fala isso pro pessoal que, assim, no município de São Paulo, e não é exclusividade do município de São Paulo, nada é muito rápido. De você bater o botão hoje e amanhã tá publicado, as coisas assim não acontecem. Punição publica rápido, mas de resto, principalmente o que é direito do trabalhador, alguma coisa assim, não é tão simples assim. Tome, por Não exemplo... é só isso, não. Eu dei entrada, por exemplo, na minha anistia do meu imóvel em 2020, então 2024 não saiu ainda. Pois é. Burocracia, né? Então, por exemplo, a promoção vertical, que teve um problema lá de procedimento lá também, Sim. atrasou lá um montão de dias lá na publicação da lista prévia, né? E agora a lista definitiva deve sair um pouco mais para frente aí. De fato, está sendo resolvido. Mas, Vilar, contudo, a gente recebeu bastante demanda, bastante colega perguntando, poxa, o que o sindicato pode fazer em relação a isso? O que o sindicato pode fazer em relação àquilo? O sindicato é o trabalhador. O sindicato é o trabalhador. Nós somos a voz do trabalhador perante o empregador, que é o município de São Paulo. Sim. Tá certo? Aquilo que a gente poderia fazer de forma de diálogo, a gente fez, que foi requerer ao comando, requerer a SMSU, requerer a Polícia Federal lá em Brasília, por meio da FenaGuardas, nós fizemos isso, né? Agora, a gente vai aumentando a dose de força conforme a necessidade, Sim. né? E quem que vai pautar isso? A categoria, né, Vilar? Exatamente. E aí a gente criou um Uma dispositivo, Uma né? enquete ali, né? Até mesmo porque, Marcio, se só irmos lá, eu e você, reclamar, as coisas não acontecem. Não surte o efeito que a Não, gente as espera. coisas não acontecem. Então nós fizemos uma enquete para dizer o seguinte: você, trabalhador policial da Guarda Civil Metropolitana, né? Vou lembrar aqui, viu, Marcio? Essa enquete é para quem é sindicalizado. Então, para que o policial da Guarda Civil Metropolitana tenha acesso a essa enquete, ele tem que ser sindicalizado, ele tem que logar no site, e aí ele vai até essa enquete e coloca lá o que ele quer que a gente faça, né? E o que a gente faça enquanto categoria. Sim. Não é o que o Vilar vai fazer, mas nós como categoria. Se Sim. nós vamos aguardar, né? O comandante já informou, a Polícia Federal, né? O informe veio via o comandante, está aguardando. Qual é a medida que nós vamos tomar? Nós vamos aguardar ou nós vamos fazer algum tipo de manifestação? Sim. Né? Porque o que nós podemos fazer? Manifestação. Pressionar, né? por voz, né? Porque veja bem, vamos dizer que fosse possível uma medida judicial. Aí você ingressa com a medida judicial, o que a Polícia Federal vai fazer? Recurso. Exato, vai contestar. Vai contestar, vai lá, vai descer, agravo disso, agravo daquilo. Tal. Daqui 10 anos sai. Exato. Né? Então, assim, o que nós propusemos do ponto de vista prático? Porque isso, a pergunta ali da enquete é do ponto de vista prático. O que nós, como categoria, nós vamos fazer? Nós vamos aguardar, né? Ou nós vamos fazer alguma manifestação? Lembrando, como você bem colocou, a responsabilidade não é do comandante, não é do sindicato e não é do secretário. É do prefeito.
Sim, Ele fez a parte dele, ele assinou, né? Então, assim, se nós tivermos que cobrar alguém no âmbito do município de São Paulo, é cobrar o prefeito, exato. né? Então, você que está nos assistindo, faz parte da categoria, é sindicalizado, vá lá, entra na enquete, vote lá, porque as tomadas de decisão, né, principalmente num caso como esse aqui, ela tem que ser coletiva, Exato. né? É um colegiado. É um colegiado. Então, está disponível ali, né? Aquilo que nós apurarmos ali, nós vamos fazer Sim. como categoria. É. Nós vamos esperar como categoria ou nós vamos nos manifestarmos como categoria. E aí vem o segundo passo, né? É só enquete lá. Eu vou lá, voto lá, o Vilar vai lá e resolve para mim. O Marcião tá lá, o Márcio resolve para mim. Não, você vai ter que vir aqui, se for lá, se a maioria, assim, decidir por algum tipo de manifestação, né? Você vai ter que vir aqui no sindicato, aí nós vamos organizar como é que vai ser essa manifestação, e aí nós vamos lá, ou na frente da prefeitura, não na frente da prefeitura, porque você é o Sim. prefeito, na frente da prefeitura, Sim, né? na frente da Tá prefeitura. pertinho aqui, você não vai gastar muita sola de sapato. Você vai chegar lá fácil, né? Então, a enquete tá lá, né, Márcio? Sim, E aí a categoria decide. exato, ô Vilar. E essa é a pauta política da coisa, né? Sim. Agora, como o Vilar bem mencionou, existe uma, sei lá, uma pauta jurídica a discutir, né, sobre isso. Eu vi, ô Vilar, em alguns grupos, né? Eu participo de muitos poucos grupos, mas eu vi em algum grupo alguém até falando assim, olha, vamos ter um escritório aí que ingressa com essa ação e tal, né, pro porte de arma e tal. Olha, o porte de arma nosso, ele é funcional, ou seja, ele é um porte que pertence, na verdade, ao município de São Paulo, né? Sim. É de interesse do município, ele não é um porte particular que você pleiteia e indefere ou indefere. Não é particular, é funcional. Ou seja, a pessoa legítima para requerer esse porte, mesmo que seja judicialmente, é o município de São Paulo, Sim. né? E, assim, você vai lá para uma ação judicial pleitear aquilo que o município deveria estar pleiteando judicialmente. Mas pior do que isso, é isso que o Vilar falou. Quando você ingressa com uma ação judicial contra a Polícia Federal falando assim, eu quero porte, o que eles vão fazer em contestação? Eles vão falar assim, ele não tem direito ao porte. Sim. E aí você vai estar num entrave jurídico, num entrave judicial, que pode bloquear o seu porte por, sei lá, não sei quanto tempo. E pior, bloquear o seu e o dos demais, né? Porque ele está falando do porte funcional. Quando você vai entrar nessa discussão, você vai entrar na discussão. A Guarda Civil Metropolitana tem direito de portar arma, né? O juiz vai decidir se tem direito ou não e vai decidir se a Polícia Federal está errada ou não. Sim. Mas aí a Procuradoria-Geral Federal, né, que é a que vai fazer a defesa, vai falar assim, não, o município está errado e tal. Assim, é uma discussão que eu acho que não vale a pena fazer judicialmente. Eu Né? também acho Principalmente que porque a pessoa interessada é o município de São Paulo. A gente não pode falar pelo município de São Paulo, a gente pode falar enquanto pessoa física. E vou até além, né, Marcelo? Vamos dizer que tem algum desses policiais que estão nessa condição de restrição aí pela não renovação do porte funcional e que, eventualmente, ele tem o porte, né, que ele conseguiu Particular. tirar aí, né? Enfim, conseguiu tirar o porte particular lá. Por algum motivo, ele conseguiu tirar. Ele vai poder pegar aquela arma lá e botar na cintura e sair para trabalhar? Não porque é funcional. Então, Né? você tem porte para você entrar no seu carro, ir para sua residência, se proteger nos seus deslocamentos, né? Então, agora o porte funcional, não. A guarda vai dizer, não, você não pode sair pra rua. Não, mas eu quero fazer DA, que eu tenho porte. Não, você tá restrito. Você tem que ficar interno, né? Esse é o dilema que nós estamos vivendo. E aí, como nós já bem colocamos aqui, não é má vontade do prefeito, Uhum. né? Não é má vontade do comandante, não é má vontade... É uma questão da burocracia, Sim. né? E assim, aquilo que os sindiguardas e a FENAGuardas podem fazer, nós estamos fazendo. Inclusive já Né? foi feito. Então, assim, estamos fazendo ainda porque estamos gravando o programa e transmitindo a você, Sim. né? Mas do ponto de vista lá nos órgãos de controle, nós já fizemos. Uhum. Agora é aguardar a burocracia, né? Uma coisa, Vilar, que o pessoal tem completa, absoluta razão, é que o policial não tem informação. Né? Quem assiste o programa Fique por Dentro, quem participa das redes sociais do Sindiguardas tem informação porque nós informamos. Sim. Mas a instituição Guarda Civil Metropolitana até Falhou nesse hoje ponto, né? não informou ninguém. Mas hoje eles já soltaram lá um comunicado acho que do subcomando ou do comando, explicando direitinho essa questão. Nesse sentido, o policial tem razão. Fala assim, Márcio, eu estou restrito, eu não tenho informação nenhuma de por que eu estou restrito e de quando isso vai se resolver. Sim. Tá certo isso. Nós pedimos na reunião com o comando que o comando editasse uma nota, né? Que é um informe oficial. Informasse ao policial
por que ele está restrito, quando que isso vai se resolver, como que isso vai se resolver. Inclusive, eu li a nota e ela está falando, nos próximos dias já deve estar resolvido o problema, né? Que vai gerar um outro problema. Calma aí, né? Nós vamos chegar lá. O fato de não estar emitindo portes novos e nem renovando os portes antigos, significa que está represando. Dia a dia vencem funcionais e vai represando gente. Quando o problema se resolver, no primeiro dia a Polícia Federal não vai emitir todo mundo, não. Exatamente. Ela não vai renovar todos os portes, não vai emitir todo o porte. Significa dizer que, assim, vamos supor que eles possam atender, sei lá, chutando aí, 60 por dia. Vai 60, 60, 60, 60. Alguém vai ser o último. Sim. Esse último vai ficar mais tempo restrito do que aquele primeiro, Sim. né? E não dá para dizer para você quem que é o primeiro e quem que é o último, porque talvez a DIP tenha esse controle, mas não sei se mais alguém pode ter esse controle, né? Exato. É um problema resolvido que vai gerar outro problema. E um problema pode gerar outro problema e gerar outras reflexões, até outras soluções. Diante desse efetivo que ficou restrito por causa da identidade funcional do porte de arma, a gente abre uma nova discussão com a categoria, que é qual o salário do Guarda Civil Metropolitano. Exato. A gente precisa saber quanto você ganha, policial, você, quanto você ganha. Porque se você coloca na sua conta de quanto você ganha a gratificação de região estratégica, eventualmente a gratificação de difícil acesso, a DEAC, você está fazendo uma conta errada, Exato. né? E aí surge um Vou problema colocar outro desse, aí também, né? A periculosidade. a periculosidade, justamente. Porque uma vez que você está restrito, a prefeitura não vai querer te pagar. Dos valores talvez seja menor, mas ele também ele é relevante também, Sim. né? Porque se você coloca esses penduricalhos, né, como se chama na política, os penduricalhos na conta do seu salário, o porte de arma pode te restringir, uma queda de moto pode quebrar um pé e você ficar 2, 3 meses de molho, né? Uma Covid pode te fazer afastar 30 dias, Sim. né? Uma dengue, agora o pessoal tem pegado dengue, vai te fazer ficar afastado determinado período, e aí você não tem DEAC, você não tem região estratégica, você não tem difícil acesso, você não tem periculosidade, né? Exato. Esse dinheiro, se ele está na sua conta para fechar o seu orçamento, você vai sentir falta. Sim. Né? A ex-secretária, que agora não é mais secretária, a Elza, ela fazia uma palestra sobre educação financeira, ela falava muito sobre educação financeira, né? A gente que já está aqui há mais tempo na guarda, a gente já está um pouco mais calejado com essas coisas. Exato. A gente aprendeu com os erros, né? Sim. Não estou falando que ninguém nunca contou com esse dinheiro. A gente acaba contando mesmo, a gente Lógico. aprende com os erros, né? Em algum momento da vida você erra, né? A gente fica refém de bico, essas coisas, né? Agora, pouca gente faz bico, a maioria do pessoal faz DEAC. Mas para você que é policial e está ingressando agora, a gente vê o terceira classe aí com olerite de 10 mil, 9 mil reais líquido, né? E aí o camarada entra numa prestação. Se for de um imóvel, ainda é um imóvel, tá? Agora, tem cara que entra num carro de luxo, Sim. né? Pega lá uma Compass, Jeep Compass, né? Pega, sei lá, um carro, uma Mercedes, Sim. CLA, né? Um desses carros mais É um potente bem que, mesmo. além de ser caro, ele também tem uma manutenção cara, tanto de impostos, Sim. como da própria manutenção mecânica, né? E aí, você olha para aquele carro lá, olha para o carnê dele e fala, os 3.937 que eu ganho como terceira classe, paga essa prestação? Porque se você estiver contando com a DEAC e você ficar restrito, você não vai pagar. Exatamente. Né? Estiver contando com a periculosidade e você, de repente, passar, sei lá, machucou o pé, pegou uma gripe, um Covid, vai ficar afastado, você não vai pagar esse valor, né? Exatamente. A prestação do imóvel lá. É que a Caixa ela não vai colocar na conta lá da prestação os penduricalhos, né? Ela vai Sim. colocar o subsídio, né? Subsídio, é. Então a prestação da Caixa vai ser uma que cabe dentro do subsídio. Mas as outras contas que outras... eventualmente você fizer, você Isso. vai ter dificuldade para pagar. Né? Justamente. E via de regra, tem ali um consignadozinho, né? Na folha, tal, na 20%, 30% do salário. Cartão de Né? crédito. Gente, o que eu tô tentando dizer para você é o seguinte, esse dinheiro que vem a mais do município, ele é bom. Com certeza. Só que ele tem que ser gerido com responsabilidade. Sem dúvida. Né? Se você ficar refém dele, e acontecer de vencer o convênio da Polícia Federal, a Polícia Federal não quer emitir porte, a Polícia Federal entrou em greve, que eles entram em greve também, Sim. e não tem porte, meu amigo, quem vai sofrer pela falta da grana é você. Sim. Né? E quem tá com porte regular vai... Mas assim, tem muitas outras coisas que podem acontecer. Tem muitos colegas que andam de moto, motocicleta. Motocicleta, cara,
qualquer totozinho que você dá, quebra um pé, quebra um braço, né? Quebra uma mão, vai ficar de molho. E Vai assim, te colocar fora do espectro de ter essa boa remuneração. Não vou chamar de salário, mas essa boa remuneração. Que aí, se você tiver dúvida do que a gente está falando, portal da transparência. sim, Entra lá, coloca lá, terceira classe, valor acima de R$6.000. Vai ter um monte lá. É um monte mesmo, né? E o que acontece, Márcio? Nós, inclusive, né? Vamos ver se a gente consegue localizar aqui o trecho aqui. Periculosidade é compatível com subsídio. Sim. A periculosidade. Só que ela só paga se você estiver exposto. Se você tiver, por exemplo, interno, não recebe a periculosidade. No dia de folga, não recebe a periculosidade. Vamos dizer assim que vantajosamente a pessoa olhar, porque assim, né? Quando a gente olha inicialmente, a gente olha lá o líquido, Sim. né? Então, quanto é que vai vir líquido aqui para mim? O cara faz as contas lá, tira lá a previdência. Beleza, ainda vou pegar mais ainda, né? O risco de vida, né? Dependendo do lugar que ele for trabalhar, insalubridade, adicional noturno, gratificação de motorista, beleza. Aí Deus livre e guarde. Você tomou um tiro. Você não vai receber. Se você tiver interno, você não vai receber essas gratificações, né? Sim. Então você está contando com elas que são vantajosas, entre aspas, nesse momento, mas nesse sistema você não recebe caso, eventualmente, você seja obrigado a ficar interno, por exemplo. Exato. Né? Que é o princípio, né? A essência do subsídio é exatamente essa. Nós já estávamos prevendo isso. sim. Né? Falando assim, realmente o cara vai ter um ganho maior. Ou 200%, né, da gratificação é bom pra caramba. Contudo, todavia, o dia que ele perder a condição para receber essas verbas, se ele não tiver uma disciplina financeira, o cara tá lascado. Sim, Ele vai se colocar numa condição muito ruim, sim. né? Porque imagina só, como você bem colocou, se o cara não conseguir pagar a casa dele, né? O cartão de crédito, né? O nome sujo aqui e acolá, o cara dá um jeito e limpa, né? Mas quando você perde, por exemplo, uma casa e outra, a gente não sabe também como essa convivência com o endividamento faz com o psicológico da pessoa. Sim, Porque cada pessoa reage de um jeito, sim. né? E aí, se afetar o psicológico, aí lascou. É. Porque o cara, dificilmente, ele vai voltar, né? A gente vê colegas nossos aí que tiveram problemas psicológicos que, infelizmente, a vida deles inteira é afetada. Sim. Né, inteira. Então, assim, é uma questão que os policiais eles precisam se ater. Eu tô colocando isso, Marcio, porque nós somos muito atacados na época lá do subsídio, né? Foi até eu que fiz, né, a fala aqui, uma fala mais lúdica, que eu uso, quando você for fazer o carnê da Casas Bahia, faça sobre o subsídio. Não faça sobre os tudo. penduricalhos, Que era justamente para quando chegar num ponto desse aqui, você, policial que está nos assistindo, não tem que passar necessidade. Não tem que passar, Deus livre e guarde, mas dependendo da situação, até fome. Né? Então, para que você fique atento e cuide da sua vida financeira, porque a vida financeira faz com que a sua vida, né, normal, vamos chamar assim, seja muito melhor a qualidade de vida, né? Sim. E, Vilar, a gente chegou ao ponto, eu tenho um conhecido que agora ele já está recuperado, mas ele trabalhou com o dedo do pé quebrado. Ele quebrou o dedo do pé, doía, acho que chegou até a inchar e tal, mas ele não podia parar, porque precisava da DEAC, precisava fazer a DEAC. Ele ficou refém. Exatamente. Se ele pega a licença lá, um dedinho de pé, sei lá, quanto tempo demora para recuperar? Uns 20 dias? Não sei. Né? Então, ele pega a licença, é um período que ele ficaria sem fazer a DEAC. Ele vinha trabalhar vou além. com o pé doendo e vinha. O cara tá na especializada. Tirou 30 dias de licença, o que a guarda pode fazer? Falar, olha, eu vou remover ele da especializada por uma outra unidade. E acontece. Então, se aqueles 1.900 já estava comprometido, aí acontece. Lascou. Né? É uma coisa que a pessoa está sujeita. Existe ilegalidade em remover uma pessoa que sofreu um acidente lá? Porque o acidente de trabalho o cara continua recebendo, não tem problema. Mas se o cara sofreu um acidente na folga, não existe ilegalidade. É estratégico porque o governo fala assim, não, eu quero força total nessa função aqui. É a administração que escolhe lá o que vai ser força. Hoje é IOP, ambiental, amanhã pode ser outra unidade. Sim. Troca o prefeito aí, não, eu quero o seguinte, Maria da Penha tem que ser 300%. E aí ele põe um efetivo lá na Maria da Penha, 300%, que é política de governo. Sim. Né? E assim, aí vamos relembrar, você, policial, não fique refém disso. É um a mais, né? Para que você tenha melhor qualidade de vida. E como você bem disse, né, Vilar?
A gente está falando aqui de coisas que acontecem no cotidiano, mas pode acontecer uma coisa que não é cotidiana, mas pode acontecer, que é, por exemplo, numa troca de governo, um novo governo fala assim, eu não quero penduricalhos. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai se lembrar bem, você que trabalha em Santana. Você não recebia a região estratégica? Sim. Eu recebi a região É? estratégica. Por que tirou? Porque pode tirar. Sim, Tirou porque pode tirar. Se eles tiraram de Santana, eles podem tirar de qualquer unidade. exatamente. Né? Então pode entrar, ou até o próprio governo atual mudar de ideia e falar, não quero penduricalho e vou tirar a gratificação. Sim. Gratificação eles podem tirar. Né? A periculosidade você ainda consegue exigir judicialmente por causa da atividade de risco. Sim. Agora, região estratégica, se o governo fala assim, ó, região estratégica hoje é uma só, é só a Sé. Todas as outras tira. Né? Acabou, É só a Moca, todas as outras ela tiram. não é devida. Exatamente. Ela só é devida depois que você executa ela enquanto ela está em validade. Olha, está em vigor. Então você trabalhou, Você recebe. tem direito, exatamente. Agora eu falo, olha, não quero mais. Então manda um projeto de lei lá, falou, acabou, mudou tudo. Acabou, exatamente. Acabou. Né? O decreto, no caso, né? Um então. decretinho lá, falou, olha, vou tirar aqui e vou manter só isso aqui. Foi o que aconteceu com Santana. Era Exatamente. por decreto lá, o último decreto que mudou lá, acho que é 59, 180, se não me engano. Mudou, tirou de Santana. Tirou de Santana. E Santana era uma unidade que recebia. Com Né? certeza. Então, assim, não dá pra você contar com dinheiro que ele, assim, tá na nuvem, né? Vamos dizer assim, tá na nuvem. Se você trabalhar, recebe. Ele é bem-vindo, Sim. contudo, não é devido a você. Né? Ele não pode entrar no seu orçamento como essencial, ou melhor, para cobrir o essencial. Sim. Se ele entrar no seu orçamento para cobrir o essencial, você vai ficar nervoso, vai ficar bravo com todo mundo, porque, né, deixou de ganhar. Mas esperamos aí que no próximo Fique por Dentro esse problema esteja solucionado. Sim. E a gente já vem aqui dar a notícia de que os portes estão sendo renovados, os portes estão sendo expedidos, né, Vilar? Exatamente. Mas não deixe de votar na enquete, hein? A responsabilidade é de todos. É isso. Chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro e o Vilar tem um último recado. Exatamente, Rafael. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal já está quase ali, ó. Daqui a pouco tá com 7 mil no canal, hein? Você que já é inscrito já sabe, ó. Sininho de notificações, fique por dentro e todas as mensagens do Cindy Guards no YouTube na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like pra gente.